Queridos, nós temos lido nesta noite o Evangelho, a Epístola aos Romanos, capítulo 1, alguns chamam o Evangelho do Cristo ressurreto, a Epístola aos Romanos, que é talvez a maior concentração doutrinária de informações e formação para a igreja. E esse texto de Romanos capítulo 1, ele tem uma importância neste momento em que nós estamos, amanhã, dia 31 de outubro, comemorando o aniversário da Reforma Protestante. Pois no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da Capela de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, que foram a sua forma de expressar a indignação que ele estava sentindo com os rumos que a igreja estava tomando no que diz respeito a questões bíblicas e doutrinárias principalmente. E esse texto é de particular importância porque foi lendo o versículo 17, que diz que o justo viverá da fé, que ele foi desafiado a buscar a verdade bíblica a respeito do pecado, da salvação e da justificação pela fé, que o fez promover toda aquela questão. Na época, o que estava acontecendo? A igreja havia se distanciado da verdade da palavra de Deus, criando muitos dogmas e trazendo coisas que não eram compatíveis com a palavra de Deus, mas valorizando a tradição da igreja acima das escrituras e afastando-se do que era a verdade bíblica. Começou a acontecer muita coisa na igreja. A essas alturas, muitos dos dogmas católicos já haviam sido fixados pelo alto clero, como a questão da infalibilidade papal, a questão da virgindade perpétua de Maria, a assunção de Maria, a questão da velas e missa para os mortos e tantas outras coisas que foram sendo inseridas na igreja que não faziam parte do ensino de Jesus Cristo e que afastavam completamente a igreja daquilo que era a verdade bíblica. Mas o pior de todas as coisas foi exatamente porque o Papa de então, querendo construir a Basílica de São Pedro e precisando de muito dinheiro para uma grande construção que ele estava fazendo, e agora ele via, mas espere, se o justo é justificado pela fé, como é que essa justiça pode ser comprada por um dinheiro que alguém pode depositar no baú do Papa? Então, aquilo trouxe uma grande indignação para Martinho Lutero e ele apregoou as suas 95 teses, que em suma, as 95 teses é mais ou menos como se fosse assim, 95 razões porque eu não concordo com a venda de indulgências e com essa salvação comprada que está sendo vendida aí. Era essa a ideia. Martinho Lutero não trouxe nenhuma nova doutrina, Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja, Martinho Lutero não queria reformar toda a doutrina católica, não, ele apenas estava questionando a venda de indulgências, confrontando com a justificação pela fé. Disse alguém que Martinho Lutero era na realidade como um homem que estava subindo no escuro a escadaria da torre da igreja e tropeçou e caiu. E no desespero de se agarrar em qualquer coisa para não arrebentar-se no chão, passou a mão e agarrou-se na corda do sino. E aí ele fez muito barulho, muita zoada, porque pendurado na corda do sino, acordou todo mundo. Mas a ideia dele não era fazer barulho para acordar ninguém. O que ele queria era sobreviver. Então, quer dizer, Martinho Lutero não foi alguém querendo criar uma nova igreja. Ele foi alguém apenas dizendo, ei, espere, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Só que a reação do Papa e do alto clero foi de abafar tudo aquilo para que aquela ideia não fosse propagada. E
ele foi convidado, então, a retratar-se diante do Papa, mas não o fez, porque ele disse, eu preciso ser convencido pela palavra de Deus. Se vocês me convencerem que pela palavra de Deus isso que vocês estão fazendo está correto, então eu retiro tudo que disse. Senão, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. E naquela ocasião, ele foi excomungado da igreja, só que teve o apoio dos príncipes alemães, e a sua doutrina e o seu ato espalhou-se pela Europa toda e encontrou refúgio no coração de muitos crentes que estavam também incomodados com toda aquela situação. Então Martinho Lutero não programou espalhar a reforma protestante por lugar nenhum. Mas quando aquele vento de retorno às Escrituras chegou e encontrou um coração que estava aflito com a situação religiosa que vivia, naquele coração surgiu também um desejo de reforma. E assim a reforma chegou na Suíça, na Holanda, na Inglaterra, na França, e assim espalhou-se por toda a Europa, e tudo isso aconteceu. E nós damos graças a Deus, por isso que 31 de outubro é um dia muitíssimo importante para a igreja evangélica, porque damos graças a Deus que Deus levantou alguém para dar esse grito de alerta, a fim de que a reforma protestante pudesse nos trazer de volta para a palavra, porque imagine se há quase 500 anos atrás ninguém tivesse feito nada para parar com todas os ensinos que distanciavam-se da Bíblia Sagrada. Aonde estaríamos nós hoje? Então, isso foi um ato divino para trazer a igreja de volta para a palavra de Deus. Logo, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite algumas lições da reforma protestante. O que nós aprendemos com isso e o que isso fala para nós hoje. O que é que eu e você podemos aprender com a reforma protestante? Eu penso que a primeira grande lição que nós aprendemos com a reforma protestante é que Deus é soberano, e esse Deus soberano estabeleceu uma igreja e ele cuida dessa igreja. Porque o que nós observamos é que mesmo que alguém se afaste das Escrituras, mesmo que as instituições criem coisas que são contrárias às Escrituras, mesmo que alguém possa querer perseguir a igreja, mas o fato é que a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo e ele é soberano e continua tendo o poder sobre todas as coisas, e acima de tudo ele tem a capacidade de guardar a sua igreja, porque Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque sempre, em todos os tempos, houve um grupo de pessoas fiéis. Nunca deixou de existir igreja, queridos. Nunca deixou de existir pessoas fiéis ao Senhor. Mesmo naquela situação em que a igreja havia criado muitos dogmas e havia se afastado das Escrituras, e como o texto de Romanos que lemos fala sobre transferir a glória que era de Deus, do Criador, para as criaturas, e fazer imagens de Deus e querer transferir a adoração para estas imagens, tudo isso havia acontecido, mas sempre houve um grupo fiel a Deus. Antes da reforma, Deus levantou Savonarola e John Hus e Pedro Valdo, que foram homens que morreram. Todos esses que eu citei, eles morreram por amor à palavra de Deus, e milhares de pessoas, os valdenses, se fala de número de quase 1 milhão de mortos por causa da palavra de Deus. Os huguenotes, os cristãos franceses, na noite de São Bartolomeu, foi uma verdadeira carnificina, e milhares foram mortos naquela noite por causa da palavra de Deus. Mas o fato é, nunca deixou de existir um grupo de crentes fiéis que buscavam a Deus. Se lembra do profeta Elias? Elias, perseguido por Jezabel, corre e se esconde numa caverna, e lá Deus conversa com ele, e Elias diz: Senhor, só escapou eu,
Olhe, todos os demais são adoradores de Baal. Crente mesmo assim, crente, só tem eu, só ficou eu, Senhor. E Deus olhou para ele e disse: é não, Elias, é não. Ainda tem 7.000 joelhos que não dobraram-se diante de Baal. O que Deus estava dizendo: Elias, eu não perdi o controle das coisas. E o mal nunca vencerá a igreja, porque Deus é quem cuida dos fiéis. De maneira que sempre haverão fiéis na terra. E Deus sempre guardará os fiéis. Porque ele não perdeu o controle. O mal nunca vencerá o bem, porque Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Naquele dia que Lutero foi levado à dieta de Worms, como é chamada a reunião em que ele compareceu perante o cardeal, a fim de apresentar-se, e a ideia do cardeal é que ele iria retratar-se. Só que durante esse período, ele apregoou a reforma, as 95 teses, no dia 31 de outubro. E ele foi convidado à dieta, 31 de outubro de 1517. E a reunião aconteceu em 1520, porque se lembra que naquela época não era como hoje, que você tem internet, celular, e o que está acontecendo agora no Japão, a gente já está sabendo. As coisas demoravam muito porque precisava ir de cavalo, de carruagem, de navio, e Martinho Lutero estava na Alemanha, o Papa estava na Itália, no Vaticano, em Roma. Então tudo isso implicava em distâncias e comunicações, só que enquanto isso estava acontecendo, Martinho Lutero não parou de escrever sobre as suas convicções, e aquilo foi se espalhando por toda a Europa. E no dia que ele foi chamado diante do cardeal, colocaram na mesa tudo que ele havia escrito, todos os livros que ele já havia escrito naquele período, e disseram: você precisa retratar-se de tudo isso. Ele não aceitou, disse que ficava com a palavra de Deus, e daquela reunião, um grupo já estava certo para matá-lo quando ele saísse daquela reunião. Já tudo planejado, tudo certinho. Só que os amigos de Lutero, sem ele saber, o sequestraram. Na saída da reunião, ele foi sequestrado, sem saber até por quem estava sequestrado, mas eram seus amigos que o levaram e esconderam ele num castelo. E ele ficou meses escondido no castelo. Só que enquanto ele estava escondido lá, ele continuou escrevendo, e mais do que isso, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E aí Lutero diz assim, que enquanto ele estava escondido, ele estava trancado, ninguém podia saber onde ele estava, porque estava correndo risco de vida, e ele não estava podendo fazer nada para alcançar ninguém. Mas os seus escritos estavam correndo o mundo, e a palavra de Deus estava solta. Ele estava preso, mas a palavra de Deus estava solta. E enquanto ele estava preso, o Espírito de Deus foi soprando aquela palavra, e ela foi alcançando toda a Europa. E ali ele estava guardado. Imagine gente procurando por Lutero em toda a Europa, e ele escondido num castelo na Alemanha, mas produzindo, trabalhando para traduzir a Bíblia. E aliás, há quem diga que o alemão moderno deve muito à tradução de Martinho Lutero, que contribuiu para a valorização desse idioma através da sua tradução da Bíblia. O fato é que Deus cuida dos seus, ele preserva a sua igreja, e nós não precisamos estar preocupados com relação a isso. Eu sei que agora é um momento de eleições que passaram e nós nos preocupamos, meu Deus, o que vai ser a igreja, e isso e aquilo outro, leis que estão encaminhadas no Congresso Nacional, que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, e nós nos preocupamos com isso. Como cidadãos, nós devemos fazer a nossa parte, mas não esqueça, Deus está no controle, e ele nunca perdeu o controle das coisas. Deus está no controle e ele preserva os que são seus. Ele guarda a sua igreja e ele mantém o controle sobre tudo isso. Às vezes nós nem sabemos o que está acontecendo, mas o fato é que Deus trabalha por aqueles que nele esperam.
Isaías 64, ele diz que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os olhos se viu, ou com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Se a igreja está nas mãos de Deus e a igreja pertence a Deus, ele guarda todas as coisas e ele preserva. Lá na Alemanha, um monge que não tinha grande importância para o mundo de então, numa pequena cidade no interior da Alemanha, Deus levantou esse homem e apenas um elemento contra todo o grande império sacro-germânico que já dominava o mundo há centenas de anos, e tudo aquilo foi confrontado e veio abaixo por causa de um homem apenas, porque para destruir um sistema, Deus só precisa de um homem, alguém que tenha coragem de se levantar para dizer: eu prefiro Deus e quero continuar com a palavra de Deus, mesmo que a minha cabeça esteja em jogo. E a coragem daqueles homens fez com que eles fossem usados por Deus para confrontar todo o sistema papal de então, mas manter acesa a chama do evangelho e da palavra de Deus. Primeira lição, então, que nós aprendemos com a reforma protestante é que Deus é soberano e ele cuida da sua igreja. Não se preocupe, a igreja está em boas mãos, porque é o Senhor quem cuida dela. A segunda lição que nós aprendemos com a reforma protestante é que Deus, ele valoriza acima de tudo a sua palavra. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela tem na pessoa do próprio Deus aquele que cuida dela. Uma hora Deus conversou com Jeremias, o profeta, e mostrou para ele alguma coisa e disse: Jeremias, o que vês? E Jeremias, contemplando a visão, disse: vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: muito bem, Jeremias, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, Deus cuida da sua palavra. O que acontecia naquele momento é que a palavra de Deus estava sendo dilapidada porque muitos dogmas estavam se levantando, ensinos contrários à palavra de Deus, e o povo não tinha acesso à Bíblia sequer para saber se aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro ou não, porque então a Bíblia só existia em grego, em hebraico, uma versão em siríaco e a versão de Jerônimo, a Vulgata, em latim. Se ninguém soubesse grego, hebraico, aramaico, siríaco ou latim, nada de Bíblia. Você imagine que naquela época, até o culto, que a Igreja Católica chama a missa, era rezada em latim. O que dizia? Ninguém sabia o que dizia. Só sabia que na hora que fazia uma pausa era para dizer amém ou qualquer coisa que se sabia que era. Então o povo estava completamente alheio às verdades das Escrituras porque não possuíam sequer o acesso à Bíblia. Mas o que Deus fez? Deus levantou os reformadores para que eles fizessem a Bíblia chegar à mão do povo. Lutero traduziu para o alemão, Wycliffe traduziu para o inglês e muitas outras traduções surgiram. E hoje nós temos a Bíblia na nossa língua. Aliás, em língua portuguesa, nós temos muitas versões da Bíblia. Só de Almeida nós temos 5, temos ainda a tradução brasileira, temos ainda NVI, NTLH, Bíblia Viva e muitas outras versões da Bíblia em língua portuguesa. Fora que em mais de 2.000 idiomas existe tradução da Bíblia em parte ou em todo. E nenhum outro livro é tão acessível em tantos idiomas do que a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra. Sabe o que aconteceu, queridos? Olhe, pouco tempo antes, poucos anos antes da reforma, Deus deu sabedoria a um alemão. Poderia ter sido um japonês, poderia ter sido um africano, mas Deus deu sabedoria a um alemão para ele inventar a imprensa, Gutenberg. E a imprensa permitiu que muitas cópias fossem feitas, porque se preparava ali aquele material e ia
imprimindo, e em um dia ou 2 ou 3 de trabalho, centenas de cópias eram produzidas. O que aconteceu? Martinho Lutero, alemão, estava na Alemanha e por isso teve acesso à imprensa, à produção literária em larga escala, e rapidamente os escritos de Lutero ganharam o mundo. Ora, você imagine, alguém que é dono de uma gráfica. Eu acabei de inventar uma gráfica. E o que é que eu quero como dono de uma gráfica? Eu quero quem produza livros, porque o que eu quero é produzir. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Alguém que queria lançar livros e outro que queria escrevê-los. E aí, isso ganhou o mundo. E você pensa, foi uma coincidência? Foi não, queridos. Deus não trabalha com coincidências. Foi a providência de Deus para que nós tivéssemos alguém querendo escrever a Bíblia, traduzir a Bíblia e escrever livros, e o outro que queria imprimir e espalhar isso pelo mundo. E ninguém pôde controlar. Fugiu entre os dedos do controle papal, porque os livros se espalharam rapidamente por todo o mundo, e nós tivemos também um incentivo para os intelectuais voltarem a estudar e ler a Bíblia nas línguas originais, ao mesmo tempo que o povo foi incentivado a ler a Bíblia na sua própria língua, porque a Bíblia estava sendo acessível agora a eles. O que aconteceu com isso? A palavra de Deus foi espalhada por todo o mundo. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Quem é o maior interessado no cumprimento, no ensino e na distribuição da palavra de Deus? O próprio Deus. Alguém já comemorou que ia acabar com a Bíblia, que ia destruir a Bíblia, mas o fato é que o livro mais lido, o mais amado, certamente o mais odiado também de todo o mundo, mas o mais escrito, mais comentado de todos os tempos é a Bíblia Sagrada. Nunca, jamais, em tempo algum, houve algum outro livro que fosse capaz de impactar tanto a vida de tantas pessoas, e nenhum outro livro foi mais distribuído do que a Bíblia Sagrada. Sabe o que dizem os historiadores? Em um ano, após a Reforma Protestante, em um ano, por causa da Bíblia na língua do povo e por causa da capacidade de imprimir livros, em um ano, as sociedades bíblicas produziram mais e distribuíram mais Bíblias do que nos 1500 anos antes de Lutero. Porque antes tinha que ser na mão. Você já pensou o que era letra por letra, livro por livro, ser copiado na mão? Meses de trabalho para ter uma cópia. E agora com a imprensa, em um dia, centenas de cópias. E aí, isso alcançou o mundo todo. E eu quero dizer novamente, isso não foi nenhuma coincidência. Isso foi Deus trabalhando para que a sua palavra pudesse alcançar as vidas que estavam por aí, porque Ele mesmo, Deus, é quem guarda e é quem protege a sua palavra e vela por ela para cumprir. Segunda lição que nós aprendemos com a Reforma Protestante é que Deus é soberano e Ele está cuidando não só da igreja, mas também Ele vela pela sua palavra, e Ele tem interesse que a sua palavra seja distribuída e todos venham a conhecê-la. E a terceira lição que nós podemos extrair da Reforma Protestante é que o maior projeto de Deus é a salvação da humanidade. E Deus não ia permitir que o seu projeto, a salvação do homem, fosse anulado por causa de interesses humanos. Quando nós nos desviamos do foco que é o projeto de Deus, automaticamente nós nos ausentamos do projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? É a salvação de todos os homens. O projeto de Deus é alcançar os homens com a sua palavra e com a salvação. E nós, se queremos estar dentro do projeto de Deus, nós precisamos estar alinhados com isso. Quando nós focamos o nosso projeto em construção de templos, em capacitação ou em levantar homens e colocar pessoas em cargos e coisas assim, nós perdemos o foco do que é a palavra de Deus. O foco do projeto de Deus é salvar a humanidade. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, Ele trabalha para que esse projeto possa alcançar a todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que o foco era adorar imagens
e o dinheiro para construções e a autoridade papal e todas essas questões, isso desviou a igreja do que era o foco, que era a salvação. O que a reforma protestante fez? Lutero foi confrontado quanto à questão do pecado, para trazer à tona a doutrina do pecado, para trazer à tona a doutrina do arrependimento, para falar a respeito de salvação. Porque só é salvo quem for convencido que é pecador. E convencido que é pecador, é preciso saber que eu tenho que alcançar a salvação, e a salvação é somente por Jesus Cristo. Então a reforma protestante trouxe o vigor missionário e a necessidade de evangelização, porque ela despertou no povo a vontade de querer conhecer mais a Deus. Conhecendo a Deus, descobriram que eles eram pecadores, que precisavam de salvação. Então a doutrina da salvação, da justificação pela fé, foi o carro-chefe da reforma, porque Deus estava dizendo: eu não estou interessado em outros projetos senão a salvação da humanidade. Esse é o projeto de Deus. Quando esse projeto não é seguido pelos homens, o projeto de Deus não será anulado pelos desejos de homens que não entendem qual é o projeto de Deus. Logo, os interesses humanos não podem desviar a igreja do projeto divino, e todo aquele que não estiver nesse projeto automaticamente fica fora do que é a missão da igreja, a missio Dei, a missão de Deus dada à igreja para que ela possa alcançar o mundo. E rapidamente, fora dos templos, fora do clero, fora das instituições, a palavra de Deus foi alcançando a todo mundo, e todos foram alcançados pela palavra do Senhor, porque nós aprendemos com a reforma protestante que Deus tem um projeto, que é salvar a humanidade, e o projeto de Deus não será jamais anulado por interesses humanos. Agora, queridos, diante de tudo isso que nós estamos falando, da importância da reforma protestante, talvez você pense assim: mas pastor, isso foi há quase 500 anos atrás, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso afeta a minha vida? Em que eu me enquadro nessa situação? Ou a pergunta é: qual a minha participação na reforma protestante? O que é que eu devo fazer para que essa obra da reforma protestante possa ser dada continuidade, e em que isso afeta a minha vida? O que você precisa fazer, queridos, é trazer para a sua vida aquilo que é o foco da reforma protestante. Por exemplo, se você ama a palavra de Deus, você é salvo na pessoa de Jesus Cristo, então você precisa cada dia valorizar a salvação que você recebeu e fazer com que essa salvação seja propagada aos outros que precisam dela. Como foi que o apóstolo Paulo começou esse texto que nós lemos? Ele começou dizendo assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo: o foco de Deus é salvar a humanidade. E se esse é o projeto de Deus e eu faço parte desse projeto, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é salvação. Eu preciso amar, acima de tudo, a salvação da humanidade, porque esse é o projeto de Deus. E para que eu seja um crente reformado, para que eu seja alguém que participa da reforma protestante, eu preciso ter a salvação como a coisa mais importante que Deus quer fazer na humanidade. Não esqueça disso. Esse é o projeto de Deus. E para isso eu preciso também entender o que é igreja. Eu preciso amar a igreja. Não estou falando de instituições, não, querido. Estou falando do grupo de salvos, a reunião de todos os salvos, o corpo místico de Cristo. Qual foi a coisa mais linda, mais extraordinária, mais fantástica que Deus criou? Foi a igreja. Porque ele disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É comunhão gerada no corpo de Cristo. Não há nada mais bonito, mais interessante, mais importante no mundo do que a igreja. Então você que faz parte disso, valorize isso. Você faz parte de igreja, o corpo de Cristo. Você é salvo na pessoa de Jesus e você faz parte do grande projeto de Deus para alcançar a humanidade.
seja alguém atuante na igreja, alguém que mostra para o mundo que vale a pena ser crente, ser salvo em Jesus e ser participante da igreja. Agora, se você é um crente que valoriza aquilo que Deus lhe deu através da reforma protestante, você precisa também amar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o nosso único manual de fé e prática. Não se admite nenhum outro ensinamento que não seja compatível com a Bíblia Sagrada. Eu e você precisamos ser os guardiões da defesa da verdadeira doutrina bíblica. Como é que eu faço isso? Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou e valorizou dos crentes que ele encontrou em Bereia. Ele disse, tudo que lhes era ensinado, eles conferiam nas escrituras para ver se era assim mesmo. Porque nós precisamos valorizar a palavra de Deus acima de tudo. Tem alguém ensinando qualquer coisa aí em qualquer lugar? Aqui nesse púlpito, o que foi ensinado, você precisa conferir na sua Bíblia para ver se é assim. Porque nós valorizamos a palavra de Deus acima de todas as coisas, a doutrina bíblica. Não estou dizendo que não possa existir, por exemplo, usos e costumes não sejam interessantes. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus está acima de tudo. Porque usos e costumes, primeiro, são temporais, há coisas que nós exigíamos no passado e hoje não exigimos mais. Eles são também, estão ligados a uma questão de espaço geográfico, porque há coisas que aqui não é permitido e ali é. Ou você pensa que do mesmo jeito que se veste aqui, se veste no Japão, ou na China, ou na Índia? Não. E então há coisas que nós valorizamos aqui, de usos e costumes, mas lá é diferente. Porque moda é diferente, porque moda é uma coisa que muda. E eu não estou dizendo que isso não é importante não, queridos. Eu estou dizendo que isso não é duradouro. Eu estou dizendo que o que foi ontem não é mais hoje e não vai ser mais amanhã. O que é aqui no Brasil não é no Japão ou na China ou em qualquer outro lugar. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. A Bíblia é Bíblia em todos os tempos e em todo lugar. O que é pecado na Bíblia, o que a Bíblia chama de pecado, é pecado aqui, é pecado na China, é pecado no Japão, é pecado na Lua, em qualquer lugar que alguém for, será pecado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que é pecado hoje foi pecado em 1930, foi pecado em 1517, foi pecado na época de Jesus, porque a Bíblia continua sendo a mesma. Nós precisamos nos apegar com a Bíblia, que é a palavra de Deus, precisamos amar a Bíblia e precisamos ser defensores do ensino bíblico, porque isso foi que fez os reformadores confrontarem o ensinamento de então, que afastou-se das Escrituras. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. Compromisso de Deus é com a sua palavra, que é o verdadeiro ensino para nossas vidas. E nós também precisamos ser crentes. Se somos crentes da Reforma Protestante, nós precisamos entender que a Reforma Protestante desviou o homem de adoração a imagens e todas as outras coisas que tinha sido ensinado, para trazê-lo de volta para a palavra, para dizer, somente Deus deve ser adorado. Eu preguei aqui dias atrás falando sobre os 5 pilares da reforma, e eu falei sobre soli Deo glória, que dizia, somente a Deus deve ser dada a glória. Isso quer dizer, ninguém recebe adoração senão Deus. Nós não podemos adorar homens, não podemos adorar imagens, não podemos adorar instituições, não podemos adorar coisa nenhuma, porque somente Deus deve ser adorado. E eu, que sou um crente, nascido de novo, e que tenho compromisso com a palavra de Deus, e fui alcançado por este movimento da Reforma Protestante, preciso ser alguém que sustenta bem firme a bandeira da adoração somente a Deus. Se eu faço isso, se eu tenho compromisso com a salvação, se eu valorizo a igreja, estou inserido nela, se eu amo a palavra de Deus e a defendo, e se eu adoro a Deus acima de todas as coisas, isso já me faz participante
da Reforma Protestante. Isso diz que a Reforma me alcançou e eu sou o que sou hoje e tenho o que tenho hoje, porque Deus levantou homens que deram a sua própria vida para serem canais de trazer a igreja de volta para a palavra de Deus, para o verdadeiro evangelho. Amanhã é 31 de outubro. Tire um minutinho, nem que seja pouco tempo da sua vida, do seu tempo, do seu dia, para orar agradecendo a Deus por homens que foram usados por Deus para trazer-nos para a palavra de Deus e para valorizar todas essas coisas. Porque nós chegamos aqui, encontramos templos e bíblias e liberdade de culto e tantas coisas boas que nós temos hoje, e nós podemos ser levados a pensar que isso sempre foi assim, mas não foi. Alguém pagou um preço muito caro de perseguição, de sangue derramado, de vidas dadas para que nós pudéssemos ter o que temos hoje. Então, dia da Reforma Protestante é dia de nós valorizarmos a fé e a memória daqueles que tiveram a coragem de enfrentar o sistema para dizer que nós somos pela palavra de Deus e seremos fiéis a Deus, agradecendo a Ele por tudo isso que Ele nos deu, porque nós temos hoje todas essas coisas, fruto de alguém que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos estar aqui. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.